Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, que bom ter você aqui para nós estudarmos mais uma vez a nossa lição. Se você não sabe o que nós estamos fazendo aqui, a lição é essa daqui, tá? Alusões, imagens e símbolos. E olha, nós estamos já na lição 8. Olha só, nós estamos muito mais próximos do fim do que do começo da lição. E aí, o que você tem aprendido com essa lição? A lição dessa semana é Nos Salmos, parte 1. Então, nós vamos ver o que os salmos influenciam na nossa noção de profecias, ok? Mas antes, como você já sabe, a gente vai fazer uma oração. E antes da oração, eu gostaria de te lembrar que nós toda segunda-feira estamos tendo aqui o nosso estudo em Ensinos de Jesus, tá? Então, se você quer aprender um pouco mais da Palavra de Deus, quer dar talvez estudo bíblico, você tem aí uma grande ajuda. Nas segundas-feiras, às 8 horas. Nós já temos 4 estudos no ar, então olha só quanto conhecimento que você pode obter apenas assistindo. Mas é importante que ao assistir, você esteja com a sua Bíblia e com uma caneta também, ok? Para você poder lembrar todos os versos e ver onde que está armazenado o verso na sua Bíblia, ok? E assim você vai tendo mais familiaridade com ela. Então é imprescindível que você esteja com a sua Bíblia. Se você tiver qualquer dúvida, você pode deixar embaixo nos comentários de qualquer vídeo, que eu vou procurar responder, ok? Então vamos para a nossa oração? Querido Pai que estás nos céus, muito obrigado por mais um estudo que o Senhor nos permite ter. Nós te agradecemos por todo o conhecimento que o Senhor nos dá através da sua palavra e pedimos que o Senhor seja o nosso guia nesse momento. Nos ajuda a aprender, nos ajuda a colocar em prática tudo o que vamos ver aqui e que tudo o que formos fazer seja para a sua honra e para a sua glória, Pai. É isso que pedimos e já agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, nos Salmos, parte 1. E olha o verso que é excepcional. Você precisa estar nesse momento, vivendo esse momento, porque vai ser muito em breve. Olha só o que está escrito lá em Apocalipse 14, versículo 1. Você pode pegar na sua Bíblia e também vai ter aí na nossa tela, ok? Olha só o que diz. Olhei e eis que o Cordeiro estava em pé sobre o monte Sião. Com ele estavam 144.000, que tinham escrito na testa o nome do Cordeiro e o nome de seu pai. Olha só que cena importante. Nós vamos entender um pouquinho mais ao decorrer desse estudo. Vamos então para a nossa introdução? Aqui vai dizer que nós, como adventistas do sétimo dia, nós sempre buscamos as histórias do Antigo Testamento que nos levam aos símbolos das profecias. Essas histórias, essas narrativas não são a nossa única fonte de estudo, tá? Quando nós vamos tentar entender as profecias, nós analisamos todo o contexto do Antigo Testamento. E os livros dos Salmos, ele é impressionante o quanto ele pode nos ajudar no entendimento das profecias. Uma leitura atenta dos Salmos leva muitas partes do Apocalipse a ganhar vida. Como exemplo, nós podemos citar o Apocalipse 14, que descreve a obra final do povo remanescente de Deus. E esse capítulo é muito importante nós conhecermos ele porque ele traz qual que é o objetivo do cristão nos últimos tempos, que é levar a luz do Evangelho eterno a todas as nações, a fim de que adorem e obedeçam ao Criador. Então, olha só que riqueza aí que nós começamos a nossa lição. Vamos para a nossa parte de domingo? Domingo vai trazer o título Nosso Sumo Sacerdote. E para nós entendermos um pouquinho mais, vamos direto para a nossa Bíblia, lá em Êxodo 25:40. Então, se você tem a sua Bíblia aí, Êxodo é o segundo livro da Bíblia, tá? Então, ele começa ali após Gênesis. Nós vamos no capítulo 25, versículo 40. Vê, pois, que tudo faça segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Olha só que impressionante esse verso aqui. Diz claramente, nos dá o entendimento de que o tabernáculo construído pelo povo de Israel não foi fruto da mente de Moisés. Foi algo que Deus mostrou para ele no monte. Então tinha um modelo celestial e ele falou para Moisés construir um parecido, né? Um semelhante. Então, esse verso deixa bem claro para nós isso. Então vamos agora lá para Hebreus, capítulo 9, dos versículos 11 ao 15, para entender um pouquinho mais da função de sumo sacerdote e quem seria também, tá? Então Hebreus 9, dos versículos 11 ao 15. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo próprio sangue, entrou no Santo dos Santos,
uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que, pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança àqueles que têm sido chamados. O santuário terrestre prefigurava a pessoa e a obra de Jesus em muitos detalhes, desde o sacerdote e as ofertas até outros detalhes da construção. Tudo falava a respeito de Jesus. O Apocalipse está cheio de imagens do santuário, como nós vimos em outros estudos. Sem uma compreensão clara do santuário no Antigo Testamento, é simplesmente impossível entender o que João queria dizer descrevendo as suas visões. Olha o que Paulo diz sobre as experiências de Israel, lá em 1 Coríntios 10, versículo 11. Estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Que impressionante, né? Tudo que tem na Bíblia não é mero acaso, é uma inteligência suprema que deixou tudo para nós hoje não errarmos. Nós podemos aprender muito estudando o santuário do Antigo Testamento. O santuário não apresenta apenas símbolos que nos ajudam a ver Jesus, mas por meio dele também podemos explorar as experiências pessoais daqueles que compreenderam o que Deus queria ensinar através dos seus serviços. Assim podemos tirar lições para nós em nossa experiência com o Senhor. Futuramente nós podemos fazer aqui uma série de estudos sobre o santuário também, para você entender tudo que ele quer passar para nós, ok? Mas vamos estudando a ideia. Vamos para a nossa parte de segunda-feira e olha só o que diz sobre o Monte Sião. Agora nós vamos voltar lá para o nosso verso para memorizar e entender um pouquinho mais sobre o Monte Sião. Esse monte era considerado o assento do trono de Deus. Com o tempo, o Monte Moriá, por ser o monte do templo de Deus, passou a ser chamado também de Monte Sião, porque ambos apontam para a morada de Deus. A importante descrição do remanescente nos últimos dias, que nós podemos ver lá em Apocalipse 14, é apresentada usando a linguagem do santuário, como acontece na maioria das cenas principais no Apocalipse. Graças ao Cordeiro, o povo de Deus está em seu santo monte. Agora nós vamos ver 2 capítulos de Salmos que vão nos dar um panorama a mais desse momento. O primeiro é Salmos 15, nós vamos ler na íntegra. E o segundo é Salmos 24, que nós vamos ler o verso 3 e 4. Nós vamos ver a comparação dos dois, ok? Olha só o que diz. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no seu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível o réprobo, mas honra os que temem ao Senhor, o que jura com dano próprio e não se retrata, o que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede não será jamais abalado. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Estar à altura da descrição dos que podem estar no monte de Deus, como nós vimos aqui em Salmos, é uma tarefa muito difícil para nós pecadores. Quem pode dizer honestamente que vive sempre em integridade? Ou sempre de coração fala a verdade? Ninguém pode dizer que não será jamais abalado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a verdade não está em nós. A única conclusão possível é que o Cordeiro nos capacita a estar em pé no Monte Sião. Isso nos faz lembrar a experiência de Isaías que nós vimos na lição anterior. Você lembra que ele diz ali que ele era um homem de lábios impuros, que vivia no meio de pessoas de lábios impuros? E aí o anjo, um querubim, tocou com brasas vivas no lábio dele e ele foi purificado. Então nós vemos aqui que Deus pode nos capacitar também a estar no monte com ele. Sem o sangue de Cristo, que esperança nós teríamos? Absolutamente nenhuma. Se não fosse ele, a nossa vida seria resumida em nascer, viver e morrer, sem esperança nenhuma de um dia melhor. Olha só que tristeza que seria. Mas vamos continuar, vamos para a nossa parte de terça-feira, que diz a lei em nosso coração.
O remanescente reunido no Monte Sião tinha escrito na testa o nome do Cordeiro e o nome do seu pai. Nas Escrituras, nome significa mais que uma mera palavra, significa o caráter. Até hoje, em muitas culturas e também no Brasil, muito se fala do bom nome, né? Que quer dizer o quê? Que a pessoa tem um bom caráter, tem palavra. Vamos para a nossa Bíblia? Vamos ler Êxodo 33, dos versículos 18 ao 23, e também o 34, do 1 ao 7. Vamos entender um pouquinho dessa história de Moisés com Deus. Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Então disse o Senhor a Moisés: lavra 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste. E prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã ao monte Sinai, e ali te apresentes a mim no cimo do monte. Ninguém suba contigo, ninguém apareça em todo o monte, nem ainda ovelhas nem gado se apacentem defronte dele. Lavrou, pois, Moisés 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e levantando-se pela manhã de madrugada, subiu ao monte Sinai como o Senhor lhe ordenara, levando nas mãos as 2 tábuas de pedra. Tendo o Senhor descido na nuvem, ali esteve junto dele e proclamou o nome do Senhor. E passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente ou culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Muitos definem a glória de Deus como uma luz brilhante e inacessível, o que sem dúvida é verdade. No entanto, a glória de Deus é mais do que simplesmente uma exibição visual. É seu caráter, e isso também é verdade em relação ao seu nome. O nome do Criador escrito na testa do remanescente não é mera palavra escrita num corpo. É uma questão de ter o caráter de Deus no coração e na mente, e assim refletir na vida o seu amor e o seu caráter. Deus se descreveu a Moisés quando entregou a ele a 2ª cópia dos 10 mandamentos, que é uma transcrição do seu caráter. Da mesma forma, os que têm o nome de Deus são descritos como os que guardam os mandamentos de Deus. E isso nós podemos ver lá em Apocalipse 14, versículo 1 e versículo 12. O nome de Deus é seu caráter, e a lei é a transcrição do seu caráter. Os que estão no Monte Sião amam o Senhor. Esse amor se manifesta na obediência à lei. Que legal, né? Vocês viram como é simples? Aqueles que amam a Deus guardam seus mandamentos. Vamos continuar? Vamos lá para a 4ª. Olha só o que diz. Salmo 5. Vamos entender um pouquinho mais do Salmo 5? Agora nós vamos ver algumas semelhanças que nós podemos encontrar em Salmo 5 e Apocalipse 14. A primeira delas nós vamos ver em Salmo 5, versículo 4. Olha só o que diz. Pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Davi aqui destaca que o mal não pode habitar com Deus. O objetivo do tabernáculo era que Deus habitasse com o seu povo. Isso também será verdade no reino de Cristo. Os que se aproximam do trono de Deus devem ser redimidos. O próximo verso que nós vamos analisar é o 7, que diz o seguinte: porém eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do seu santo templo, no teu temor. Davi descreve um ato de adoração que é uma questão central no grande conflito. Apocalipse 13 usa 5 vezes o verbo adorar. E as 3 mensagens angélicas chamam o mundo para adorar o Criador. Davi disse que temia a Deus, e a mensagem do remanescente fala principalmente de adoração. Temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar. A terceira analogia que nós vamos fazer aqui entre Salmos e Apocalipse está escrito lá em Apocalipse 14, versículo 5, que diz o seguinte: e não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Então ali diz que na boca dos redimidos não existe mentira. Eles falam a verdade, e as suas palavras e ações refletem o caráter de Deus.
Por outro lado, de acordo com Davi, na boca dos ímpios não há sinceridade, que é o que nós podemos ver lá em Salmos 5, versículo 9. Que interessante que é essa comparação. Tem uma frase aqui que eu achei muito importante da lição que diz assim: uma vez que o nome de Deus é escrito no nosso coração, não podemos ficar em silêncio. Meu amigo, você se enche diariamente do poder do Espírito Santo na sua vida? Através da oração, através da Bíblia? Quando a mensagem do Evangelho queima no seu coração, você não consegue ficar quieto, você tem que passar essa mensagem adiante. E aí, você tem ficado em silêncio ou tem levado essa mensagem adiante? Tem uma frase que exemplifica muito essa situação. Você só sabe que está indo para o céu se você quer levar pessoas com você. Que forte, né? Nós não podemos ser cristãos calados, nós precisamos levar essa mensagem. Quantas pessoas estão sofrendo e essa dor seria aliviada se elas soubessem o que você sabe? Muitas vezes você pode pensar, puxa, mas eu não sei pregar. Meu amigo, tem 1 milhão de formas de evangelizar. Você pode pregar, mas se você não sabe pregar, você pode fazer uma oração pela pessoa, você pode compartilhar esse link, por exemplo, você pode usar os seus dons para trazer pessoas para Cristo. Eu já até citei aqui uma senhorinha que ela não sabia como fazer, mas ela sabia fazer pão. Então ela reuniu várias mulheres ali, ensinou pão e falou da mensagem de Cristo. E aí, qual talento você pode usar para Deus? Isso é muito importante da gente pensar. Vamos continuar aqui, vamos para a nossa parte de quinta-feira e o título é um pouquinho grande. Olha só o que diz: ensinar aos transgressores os teus caminhos. Então, ensinar as pessoas que não sabem o caminho de Deus. Vamos lá para o nosso texto, então, Salmos capítulo 51, dos versículos 7 ao 15. Eu vou precisar que você pegue na sua Bíblia esse capítulo, porque nós vamos verso a verso e vamos conversar sobre cada verso, ok? Então, Salmo 51 é um salmo muito bonito que foi escrito numa situação muito difícil da vida de Davi, tá? Então, ele quebrantou o coração ali perante Deus e ele sentiu aquele refrigério, né? Aquela paz que só Deus pode dar, ok? Então, olha só o que diz o versículo 7. Purifica-me com hisopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Você tem feito essa oração para que Deus apague todas as suas iniquidades? Para que te dê um coração limpo? Olha só a sequência aqui fenomenal. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Esse primeiro verbo que nós acabamos de ler, que é o cria, vem do original que é bará, e só Deus pode criar. Muito interessante, ele está falando aqui que só Deus pode criar o que ele está pedindo, que é um coração puro. E ele ainda finaliza o verso com: e renova dentro de mim um espírito inabalável. Você tem um espírito inabalável? Aquele espírito que não importa quanta onda bata no barco, você permanece imóvel? É muito difícil, mas é muito possível. Vamos continuar nosso verso? Não me repulses da sua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Esse verso aqui é muito interessante porque ele viu isso acontecer na vida de Saul. Ele sabia o quanto Saul se desviou dos caminhos de Deus e o Espírito de Deus já não repousava na vida de Saul. Então aqui ele clama a Deus para que não aconteça isso na vida dele. Então olha só, não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito, porque ele sabia que quando Deus retirasse seu Espírito da vida dele, seria só caos, só miséria. Então aqui ele pede para que não aconteça isso. E essa também deve ser a nossa oração diária, para que Deus não retire de nós o Espírito dele. Vocês viram que nós estamos lendo aqui uma linda oração? E não para por aí, ainda nós vamos até o verso 15. Olha só como continua. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Olha só, é impossível quando você tem aquela alegria do Evangelho, é impossível você não passar essa alegria adiante, porque as pessoas vão ver na tua vida o caráter de Cristo. Tem um verso que fala que a boca fala do que está cheio o coração. Então, se você está cheio do Espírito Santo, é claro que você vai falar sobre ele. Você vai falar sobre Cristo, sobre a cruz, sobre a palavra de Deus. Você vai querer falar adiante. E esse verso aqui nós podemos ver na vida de vários dos heróis da Bíblia. Por exemplo, José no Egito, Daniel na Babilônia. Todos eles tinham a alegria da salvação. Então, por onde eles andavam, eles refletiam o caráter de Cristo.
E aí, você tem refletido o caráter de Cristo? As pessoas conseguem sentir na sua presença a presença de Cristo? É muito importante nós pensarmos e refletirmos nessas perguntas. Vamos continuar o nosso texto? Verso 14. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Que espetacular esse texto que nós lemos. Esse texto aqui não é para você só ler ou ouvir uma vez na vida. É importante que você, com frequência, reveja esse texto, porque é a oração que o cristão deve fazer. Em breve, o mundo sentirá o impacto do povo de Deus. O apelo final à humanidade caída iluminará o mundo inteiro, que é o que nós podemos ver lá em Apocalipse 18, versículo 1. Nós temos que entender claramente que fora do Evangelho eterno, nós não temos nada de valor a dizer a esse mundo. Por isso que você precisa diariamente estar estudando a palavra de Deus, separar principalmente as primeiras horas do dia. Faça um compromisso com Deus, coloque Ele à prova, para que Ele te ajude a acordar cedo, a separar 15 minutos para ler a palavra dEle, porque assim Ele vai te ajudar. Vamos para a nossa última parte, que é a parte de sexta-feira, o nosso estudo adicional. Como você sabe, eu sempre aconselho que você leia na íntegra o texto de sexta-feira, mas eu vou ler só um parágrafo pequeno, tá? Que está falando de Davi. Olha só o que diz. O registro de sua vida declara que o pecado traz apenas vergonha e tristeza, mas que o amor e a misericórdia de Deus podem alcançar as maiores profundidades. Você acha que você já foi tão longe que você não pode voltar para os caminhos de Deus? Você tem na consciência um pecado tão grande que parece que não tem solução? Olha, meu amigo, se você está tendo esse tipo de sentimento, é glória a Deus, é graças a Deus. Por quê? Porque você não pecou contra o Espírito Santo. Esse sentimento de arrependimento só pode ser feito na nossa vida, só pode trazer na nossa vida, se nós dermos abertura para o Espírito Santo. Então, se você tem esse tipo de sentimento, clame a Deus nesse momento, faça uma oração longa, suplique o perdão dele, que eu tenho certeza que ele vai te perdoar. Assim como nós vimos aqui o capítulo 51 de Salmos, que foi no maior erro de Davi, Deus perdoou ele. Deus não nega o perdão para quem pede. Só que não deixe para amanhã a oração que você pode fazer agora. Clame a Deus, peça para Ele entrar na sua vida, tire tudo que te afasta dele da sua vida. E assim você vai ver as bênçãos acontecendo na sua vida. Eu fico por aqui e te espero na próxima segunda-feira, às 8 horas, para nós continuarmos o nosso estudo bíblico. E nessa próxima semana nós vamos falar sobre oração. O que Jesus ensinou para nós sobre oração? Esse vai ser nosso estudo. Até lá!